Olá, aqui é o Ronde e você está no canal The Books. Já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Estarei deixando também o link aqui na descrição caso queira adquirir o livro. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. Capítulo 9. Persistência. O esforço sustentado necessário para induzir a fé. Persistência é o fator essencial no processo de transmutar desejo em seu equivalente monetário e tem como base o poder da vontade. Força de vontade e desejo ardente, quando devidamente combinados, formam uma dupla irresistível. Os que acumulam grandes fortunas são em geral conhecidos como homens frios e às vezes implacáveis, mas não raro são mal interpretados. O que eles têm é força de vontade, que associam à persistência e sobre ambas constroem o desejo ardente de assegurar a consecução de objetivos. A maioria das pessoas está sempre pronta a jogar pela janela os objetivos e finalidades e desistir de tudo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte. São poucos os que continuam, a despeito da oposição, até chegarem às metas. Talvez não haja uma conotação heróica para a palavra persistência, mas essa qualidade é para o caráter do homem o mesmo que o carbono para o aço. A construção de fortunas implica de modo geral a aplicação de todos os 13 fatores da filosofia aqui exposta. Esses princípios precisam ser bem compreendidos e aplicados com persistência por todos os que querem ganhar dinheiro. Seu teste de persistência. Se está lendo esse livro com a intenção de aplicar os conhecimentos aqui transmitidos, passará pelo primeiro teste de persistência quando começar a dar os 6 passos descritos no capítulo 2. Se já é um dos 2 em cada 100 que já estabeleceram a meta e um plano definido para atingi-la, você talvez leia as instruções, continue com a rotina diária que já segue e ignore-as. A falta de persistência constitui uma das principais causas do fracasso na vida. Além do mais, a experiência de milhares de indivíduos provou que esse defeito é uma fraqueza comum à maioria das pessoas, mas que pode ser vencida com esforço. A facilidade com que pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo do indivíduo. O ponto de partida de todo sucesso é o desejo ardente. Mantenha esse pensamento sempre em mente. Desejos fracos que geram fracos resultados, da mesma forma que pouco volume de fogo só produz um pequeno volume de calor. Se acha que carece de persistência, essa fraqueza pode ser remediada, se construir uma fogueira sob seus desejos. Continue a ler esse livro até o fim e, em seguida, volte ao capítulo 2 e comece imediatamente a executar as instruções alusivas aos 6 passos. O entusiasmo com que a seguir indicará com clareza o ardor ou a displicência com que você deseja dinheiro. Se descobrir que lhe é indiferente, pode ter certeza de que não adquiriu ainda consciência monetária, que terá que possuir antes de adquirir certeza de que vai fazer fortuna. A boa sorte gravita na direção de mentes que foram preparadas para atraí-la, com a mesma certeza com que a água corre para o mar. Se achar que é fraca em persistência, concentre a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Integre-se do grupo Mente Superior. Com a ajuda do esforço cooperativo das pessoas, você conseguirá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para desenvolvê-las nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente. Siga os conselhos dados nesses capítulos, até que o hábito transmita à mente subconsciente uma imagem clara do objetivo de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será mais prejudicado por falta de persistência. A mente subconsciente trabalha sem cessar, esteja você dormindo ou acordado. Você está consciente da riqueza ou consciente da pobreza?
O esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras de nada lhe servirá. A fim de conseguir resultados, terá que implementá-las sem exceção, até que a aplicação delas se torne um hábito fixo. De nenhuma outra maneira conseguirá desenvolver a necessária consciência da riqueza. A pobreza é atraída por aqueles cuja mente lhe é receptiva, da mesma maneira que a riqueza gravita para aqueles cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-la, e através das mesmas leis. A consciência da pobreza dominará voluntariamente a mente não ocupada pela consciência da riqueza. A consciência da pobreza, note, desenvolve-se sem aplicação consciente dos hábitos que lhe são favoráveis. A riqueza tem que ser criada sob medida, a menos que o indivíduo nasça com ela. Procure aprender bem todo o significado das afirmações contidas no parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação de fortuna. Sem ela, será derrotado antes mesmo de começar. Com ela, vencerá, sem a menor dúvida. Se algum dia teve um pensamento, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama, semi-acordado, com a sensação de que vai sufocar. Não pode virar-se nem mover-se um músculo. Sabe que precisa começar a recuperar o controle dos músculos. Com um esforço persistente de força de vontade, consegue finalmente mover um dos dedos da mão. Movendo-os continuamente, estende o controle aos músculos do braço até que consegue erguê-lo. Em seguida, recupera da mesma maneira o controle do outro braço. Finalmente, obtém controle dos músculos de uma perna e em seguida passa a outra. No fim, com um esforço supremo de vontade, retoma o controle do sistema muscular e sai de estalo do pesadelo. A vitória foi conseguida passo a passo. Como sair de estalo da inércia mental? Você talvez precise sair de estalo da inércia mental em que se encontra, adotando um procedimento semelhante, movendo-se devagar no início, aumentando em seguida a velocidade até obter controle completo da vontade. Seja persistente, por mais lentamente que necessite se mover no começo. Com persistência você terá sucesso. Se escolher com cuidado seu grupo mente superior, nele encontrará pelo menos uma pessoa que o ajudará a desenvolver persistência. Alguns dos homens que acumularam grandes fortunas conseguiram isso por questão de necessidade. Desenvolveram o hábito porque foram tão pressionados pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistente. Os que cultivam esse hábito parecem dispor de um segredo contra o fracasso. Por mais repetidas que sejam suas derrotas, eles chegam finalmente perto do alto da escada. Às vezes até parece que um guia escondido, cujo trabalho consiste em submeter o homem a teste através de todos os tipos de experiências frustradoras. Os que se levantam após a derrota e continuam a tentar, chegam e o mundo grita: "Bravo! Eu sabia que você conseguiria." O guia oculto não permite a ninguém desfrutar grandes realizações sem que passe antes pelo teste da persistência. Os que não aguentam simplesmente não passam de ano. Já os que aguentam são generosamente recompensados pela persistência. Atingem como compensação todas as metas que se traçaram, mas isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante do que compensação material: o conhecimento de que cada fracasso traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Suba por cima de seus fracassos. Há, porém, exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência própria a importância da persistência. São elas as que se recusam a aceitar a derrota como outra coisa que não um revés temporário. São elas que insistem em seus desejos com tanta persistência que a derrota finalmente se transforma em vitória. Nós, das arquibancadas da vida, vemos os números assustadoramente grandes de indivíduos que tombam derrotas e nunca mais se erguem.
Vemos também os que transformam o castigo da derrota em motivação para um esforço ainda maior. Estes, por sorte, nunca aprenderam a aceitar a marcha ré da vida. Mas os que não vemos, o que a maioria de nós nunca desconfiou existir, é o poder silencioso, mas irresistível, que chega em socorro dos que continuam a lutar contra todas as formas de frustração. Se chegamos a mencionar absolutamente esse poder, damos-lhe o nome de persistência e paramos por aí. Mas uma coisa todos sabemos: se não a possuirmos, nada conseguiremos em qualquer profissão. Enquanto essas palavras estão sendo escritas, levanto a vista do trabalho e vejo à minha frente, a menos de uma quadra de distância, a grande e misteriosa Broadway, o cemitério das esperanças perdidas e o patamar da oportunidade. De todas as partes do mundo, pessoas chegam a Broadway em busca de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que o ser humano chame de sucesso. Às vezes, a grandes intervalos, alguém deixa a longa fila dos aspirantes ao sucesso e o mundo sabe que outra pessoa dominou a Broadway. A Broadway, porém, não pode ser fácil ou rapidamente conquistada. Reconhece talento, reconhece gênio e paga bem em dinheiro, mas só depois de o postulante recusar-se a desistir. Nesse momento, sabemos que ele descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. E o segredo está sempre inseparavelmente ligado a uma única palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst, cuja persistência conquistou a Grande Nebulosa. Fannie chegou em Nova York em 1915 com o objetivo de transformar literatura em riqueza. Essa conversão não ocorreu rapidamente, mas ocorreu. Durante 4 anos, Fannie aprendeu tudo sobre as calçadas de Nova York, em experiência de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites cultivando esperança. Quando a esperança tornava-se fraca, não dizia: "Muito bem, Broadway, você venceu", mas sim: "Muito bem, Broadway, você pode derrotar algumas pessoas, mas não a mim. Vou obrigá-la a desistir." Uma única editora da revista The Saturday Evening Post recusou-lhe o trabalho 36 vezes, antes que ela quebrasse o gelo e conseguisse publicar uma matéria. O escritor comum, como o homem comum em todas as demais situações de vida, teria desistido com a primeira rejeição. Ela bateu as calçadas durante 4 anos, porque estava resolvida a vencer. Finalmente a recompensa. O feitiço fora quebrado. O guia desconhecido a aprovara no teste e ela podia receber o que lhe era devido. Daí em diante, editores abriram uma trilha batida até a sua porta. O dinheiro entrou tão rápido que mal tinha tempo de contá-lo. Depois, o pessoal do cinema descobriu-a e o dinheiro começou a entrar não em pequenas somas, mas como se fosse uma inundação. Em curtas palavras, você teve nos parágrafos acima uma descrição do que a persistência pode realizar. Fannie Hurst não foi uma exceção. Em todos os lugares onde homens e mulheres acumularam grandes riquezas, pode ter certeza de que, em primeiro lugar, desenvolveram persistência. A qualquer mendigo, a Broadway dá uma xícara de café e um sanduíche, mas exige persistência dos que querem conquistar os grandes prêmios. Kate Smith dirá amém quando ler essas palavras. Durante anos cantou sem nada receber e sem um preço que pudesse pedir em todos os microfones que apareciam à sua frente. A Broadway lhe disse: venha e pegue o que é seu, se conseguir aguentar. Ela aguentou, até que um dia a Broadway cansou e disse: bem, de que adianta? Você não sabe quando está derrotada, de modo que diga seu preço e comece a trabalhar para valer. Kate Smith deu seu preço alto. Você pode exercitar a persistência. A persistência é um estado de mente, portanto, pode ser cultivado.
como todos os estados mentais, baseia-se em causas definidas, entre elas as seguintes: a. Clareza de finalidade. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante passo para desenvolver persistência. Um motivo forte obriga o indivíduo a superar muitas dificuldades. B. Desejo ardente. É relativamente fácil desenvolver e manter persistência na perseguição do objetivo de um desejo intenso. C. Autoconfiança. Fé na própria capacidade de executar um plano encoraja o indivíduo a implementá-lo com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida através do princípio descrito no capítulo sobre autossugestão. D. Clareza de planos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. E. Conhecimentos exatos. Saber que nossos planos são válidos, baseando-nos na experiência ou na observação, reforça a persistência que é destruída quando recorremos a palpites em vez de procurar saber. F. Cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação harmoniosa com outras pessoas tendem a desenvolvê-la. G. Força de vontade. O hábito de concentrar os pensamentos na formulação de planos para atingir uma meta definida leve à persistência. H. Hábito. A persistência é resultado direto de hábito. A mente absorve e torna-se parte da experiência diária de que se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser efetivamente eliminado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos os que prestam serviço ativo na guerra sabem disso. Faça seu próprio inventário de persistência. Antes de deixar o assunto persistência, faça um inventário de si mesmo e verifique em que aspecto, se algum, você carece dessa qualidade essencial. Analise-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quanto dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise talvez leve a descobertas que lhe darão um novo domínio de si mesmo. Nessa análise, você encontrará os verdadeiros inimigos que se interpõem entre o que quer e o grande sucesso. Descobrirá não só sintomas que indicam defeitos em persistência, mas também as causas subconscientes profundas dos mesmos. Escute com cuidado a lista abaixo e seja honesto consigo mesmo, se quiser realmente saber quem é que é capaz de fazer. Todas as fraquezas abaixo têm de ser eliminadas por todos aqueles que querem acumular riqueza. Número 1. Incapacidade de reconhecer e definir com clareza e exatidão o que quer da vida. 2. Procrastinação, com ou sem causa, em geral apoiada em um conjunto formidável de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse na aquisição de conhecimentos especializados. 4. Indecisão, o hábito de botar a culpa em alguém ou alguma coisa, em todas as ocasiões, em vez de enfrentar honestamente os problemas. Ancorada também em álibis. 5. Hábito de confiar em álibis, em vez de formular planos definidos para a solução de problemas. 6. Vaidade. Pouco remédio há para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. 7. Indiferença, geralmente refletida na disposição de transseguir em todas as ocasiões, em vez de enfrentar e combater a oposição. 8. Hábito de culpar os demais pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. 9. Fraqueza de desejo, devida à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. 10. Disposição e mesmo ânsia de desistir ao primeiro sinal de derrota, tendo por origem um ou mais de um dos 6 medos básicos. 11. Falta de planos organizados por escrito que possam ser analisados. 12.
hábito de recusar-se a agir motivado por ideias ou aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. 13. Desejar vagamente em vez de querer com ardor. 14. Hábito de transseguir com a pobreza em vez de visar a riqueza, ou falta geral de ambição em ser, fazer e possuir. 15. Procurar todos os atalhos para a riqueza, tentar receber sem dar em troca um equivalente justo, tendência esta geralmente refletida no hábito de jogar na sorte, tentando dar um golpe. 16. Medo de críticas, incapacidade de traçar planos e colocá-los em ação, por medo de que outras pessoas poderiam pensar, fazer ou dizer. Este inimigo figura na cabeça da lista porque geralmente se esconde na mente subconsciente, onde não lhe reconhecemos a presença. Ver em um capítulo posterior os 6 medos básicos. Se você tem medo de críticas, vejamos alguns dos sintomas do medo de críticas. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral as influenciem de tal maneira que não conseguem viver sua própria vida. Tal medo que sentem de críticas. Inúmeros indivíduos cometem erros no casamento, seguram a barra e levam uma vida de sofrimento e infelicidade, porque temem a crítica que se seguirá se corrigirem o erro. Milhões de pessoas deixam de adquirir educação mais tarde, depois de terem deixado a escola por medo de crítica. Números incontáveis de homens e mulheres, jovens e velhos, permitem que parentes arruinem sua vida em nome do dever, porque temem críticas. O dever não requer que pessoa alguma se submeta à destruição de suas próprias ambições e do direito de viver a sua própria maneira. Há pessoas que se recusam a assumir riscos nos negócios porque temem a crítica que talvez recebam se fracassarem. Nesses casos, o medo da crítica é mais forte do que o desejo de sucesso. Um número grande demais de indivíduos recusa-se a fixar altas metas para si mesmos ou mesmo negligenciam a escolha de uma carreira porque temem a crítica de parentes e amigos que talvez digam coisas assim: não seja tão ambicioso, as pessoas vão pensar que você está louco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à formulação de uma filosofia de sucesso pessoal, meu primeiro pensamento foi de medo do que as pessoas poderiam dizer. A sugestão me estabeleceu uma meta, é verdade, mas desproporcional a tudo em que eu pensara um dia. Com rapidez de um relâmpago, a mente começou a fervilhar de álibis e desculpas, todas as quais poderiam ser atribuídas a medo inerente à crítica. Alguma coisa dentro de mim dizia: você não pode fazer isso, é um trabalho grande demais e exigirá tempo demais. O que é que seus parentes vão pensar de você? Como é que você vai se sustentar? Ninguém jamais formulou uma filosofia de sucesso. Por que pensa que pode fazer isso? Quem é você, afinal de contas, para estabelecer uma meta tão alta? Lembre-se de sua origem humilde. O que é que você sabe de filosofia? As pessoas vão pensar que você está louco, e de fato pensaram. Por que alguma outra pessoa não fez isso antes de você? Essas e muitas outras perguntas surgiram em disparada na minha mente, a exigir atenção. A impressão que tive foi de que, de repente, o mundo inteiro tinha os olhos em mim, com o objetivo de me ridicularizar e me levar a desistir do desejo de levar adiante a sugestão de Carnegie. Tive uma excelente oportunidade, nesse local e ocasião, de matar a ambição antes que ela me controlasse. Mais tarde, depois de ter analisado a vida de milhares de indivíduos, descobri que a maioria das ideias é natimorta e precisa que se instile nelas vida através de planos definidos de ação imediata. O momento de acalentar uma ideia é a ocasião em que ela nasce. Cada minuto que ela viva lhe dá melhor chance de sobreviver.
O medo da crítica esteve na origem da destruição da maioria de ideias que nunca chegaram à fase do planejamento e da ação. Oportunidades podem ser encontradas. Muitas pessoas acreditam que sucesso material é resultado de oportunidades favoráveis. Há algum fundamento nessa crença, mas os que só dependem da sorte sempre se decepcionam, porque esquecem outro fator importante, que precisa estar presente antes que alguém possa ter certeza do sucesso. É o conhecimento de como oportunidades favoráveis podem ser encomendadas sob medida. Durante a depressão, W.C. Fields, o comediante, perdeu todo o seu dinheiro e ficou sem renda, sem emprego e sem meio de sustento. O teatro de variedades deixou de existir. Além do mais, já passara dos 60 anos, idade em que muitos já se consideram velhos. Mas ele estava tão ansioso para voltar à atividade que se ofereceu para trabalhar gratuitamente em um novo campo de atividades, o cinema. Além de todos os seus problemas, ele ainda sofreu uma queda e quebrou o pescoço. Para muitas pessoas, essa teria sido a hora de desistir de tudo e sair de cena. Fields, porém, era persistente. Sabia que se continuasse a trabalhar, conseguiria, mais cedo ou mais tarde, as oportunidades que queria e, de fato, as conseguiu, mas não por acaso. Mary Dressler ficou na pior, sem dinheiro e sem trabalho, quando tinha 60 anos. Ela também saiu à procura de oportunidades e as conseguiu. A persistência trouxe-lhe um triunfo impressionante tarde na vida, muito tempo depois da idade em que a maioria dos homens e mulheres desiste da ambição de realizar alguma coisa. Ed, cantor, perdeu seu dinheiro no estouro da bolsa de 1929, mas não a persistência e a coragem. Armado com ambas e com 2 olhos esbugalhados, acabou por conseguir uma renda de $10.000 semanais. Realmente, se tem persistência, o indivíduo pode sair muito bem na vida, mesmo que não possua outras qualidades. A única oportunidade em que podemos nos dar o luxo de confiar é a feita sob medida. E elas chegam, se tivermos persistência. O ponto de partida neste particular é a clareza de objetivo. Analise as 100 primeiras pessoas que conhecer a partir deste momento. Pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 delas não lhe poderão dizer coisa alguma. Se pressioná-las para uma resposta, algumas dirão segurança, muitas outras dinheiro, algumas responderão felicidade. Várias replicarão fama e poder e ainda outras falarão de sua preferência, reconhecimento social, vida fácil, jeito para cantar, dançar ou escrever, mas nenhuma será capaz de definir esses termos ou dar a menor indicação de um plano, através do qual esperam realizar esses anseios vagamente confessados. Riquezas não respondem a anseios. Respondem sim a planos claros, fundamentados em desejo ardente e implementados com persistência inalterável. Como desenvolver persistência? 4 passos simples levam à formação do hábito de persistência. Não exigem grande volume de inteligência, nenhum volume especial de educação, mas apenas um pouco de tempo e esforço. Os passos necessários são os seguintes. 1. Um objetivo claro, apoiado em desejo ardente de transformá-lo em realidade. 2. Um plano claro, que se manifeste em ação constante. 3. Uma mente hermeticamente fechada a todas as influências negativas e frustradoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4.
uma aliança cordial com uma ou mais pessoas que estimulem a levar adiante o plano e o objetivo. Esses 4 passos são essenciais ao sucesso em todas as situações de vida. A única finalidade dos 13 princípios dessa filosofia consiste em fornecer meios ao indivíduo para dar esses 4 passos como questão de hábito. Eles são os passos através dos quais podemos controlar nosso destino econômico. São os passos que levam à liberdade e à independência de pensamento. São os passos que conduzem à riqueza, grande ou pequena. Abrem caminho para o poder, a fama e o reconhecimento mundano. São os 4 passos que garantem oportunidades favoráveis. São os passos que convertem sonhos em realidades físicas. E resultam também no domínio do medo, do desânimo e da indiferença. É magnífica a recompensa à espera dos que aprendem a dar esses 4 passos, ou seja, o direito de estabelecer suas condições e de obrigar a vida a lhes pagar o preço que pedem. Como superar dificuldades? Que poder místico é esse que dá a homens persistentes a capacidade de superar dificuldades? Será que a qualidade chamada persistência cria em nossa mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que nos dá acesso a poderes sobrenaturais? Será que a inteligência infinita corre em ajuda da pessoa que continua a lutar depois de perdida a batalha com o mundo inteiro do outro lado? Essas e muitas outras perguntas semelhantes me ocorreram enquanto estudava a vida de homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de imensas proporções, com pouco mais no começo do que persistência. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de escolaridade tornou-se o maior inventor do mundo e converteu persistência na vitrola, na câmara de cinema e na lâmpada incandescente, para não falar de meia centena de outras invenções inúteis. Tive o feliz privilégio de analisar, ano após ano, por longo período de tempo, a personalidade de Edison e de Ford, e por conseguinte, a oportunidade de estudá-los de perto, de modo que falo com conhecimento de primeira mão quando digo que não encontrei neles outra qualidade, salvo persistência, que sugerisse sequer remotamente a origem de suas realizações estupendas. Se fazemos um estudo imparcial da vida de profetas, filósofos, milagreiros e líderes religiosos do passado, chegamos à conclusão inescapável de que a persistência, a concentração de esforços e a clareza de objetivos foram as grandes causas de suas realizações. Pense, por exemplo, na estranha e fascinante história de Maomé. Analise-lhe a vida, compare-o com homens vitoriosos nesta era moderna de indústrias e finanças e observe que todos tiveram uma característica notável em comum: a persistência. Se está interessado em estudar um estranho poder que instila força na persistência, leia a biografia de Maomé, especialmente a escrita por Esad Bey. A curta resenha abaixo deste livro, feita por Thomas Sugru no Herald Tribune, dará uma prova da rara guloseima à espera dos que reservarem tempo para ler a história de um dos mais notáveis e conhecidos exemplos do poder da persistência na civilização. O último grande profeta. Resenhas de Thomas Sugru. Maomé foi profeta, mas nunca fez um milagre. Não era um místico, não teve educação formal e só iniciou sua missão após 40 anos de idade. Quando anunciou que era o mensageiro de Deus, trazendo a palavra da verdadeira religião, foi ridicularizado e chamado de louco. Crianças passavam-lhe rasteiras e mulheres lhe jogavam sujeira. Foi banido da cidade natal, Meca, enquanto seus seguidores
eram privados de todos os bens terrenos e desterrados para o deserto, onde ele já vivia como exilado. Após 10 anos de pregação, Maomé nada tinha para exibir, senão exílio, pobreza e ridículo. Ainda assim, antes que se passassem mais 10 anos, era o ditador de toda a Arábia, o governante de Meca e o chefe de uma nova religião mundial que varreria a terra, do Danúbio aos Pirineus, antes de esgotar o ímpeto que ele lhe dera. Esse ímpeto assumiu 3 formas: o poder da palavra, a eficácia da oração e a semelhança do homem com Deus. A carreira de Maomé nunca fez sentido. Nasceu numa família pobre, mas importante, de Meca. Uma vez que Meca, a encruzilhada do mundo, o local onde se encontrava a pedra mágica chamada Kaaba, a grande cidade comercial e o centro de rotas de caravanas eram insalubres, seus filhos eram enviados para o deserto a fim de serem criados por beduínos. Maomé foi criado bebendo força e saúde no leite de mães substitutas nômades. Cuidou de rebanhos de ovelhas e logo depois de trabalhar para uma viúva rica como chefe de suas caravanas. Viajou a todas as regiões do mundo oriental. Conversou com homens de diferentes religiões e observou o declínio do cristianismo dividido em seitas que se combatiam. Quando tinha 28 anos de idade, Khadija, a viúva, olhou-o com interesse e casou-se com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, de modo que ela o embriagou e o manteve nesse estado até que ele lhe deu a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como um rico, respeitado e esperto mercador. Depois deu para vaguear pelo deserto e certo dia voltou trazendo nos lábios o primeiro versículo do Alcorão, dizendo a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera e dissera que ele seria o mensageiro de Deus. O Alcorão, a palavra revelada de Deus, foi a coisa mais parecida com um milagre que aconteceu na vida de Maomé. Ele não era poeta, nem tinha o dom da palavra. Ainda assim, os versículos do Alcorão, da forma como os recebeu e recitou para os fiéis, eram mais belos do que quaisquer versos que os poetas profissionais das tribos podiam conceber. Isto para os árabes era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dos dons. O poeta era todo-poderoso. Além disso, o Alcorão dizia que todos os homens eram iguais diante de Deus, que o mundo deveria ser um estado democrático, o Islã. E foi esta heresia política, além do desejo de Maomé destruir todos os 360 ídolos existentes no pátio da Kaaba, que lhe provocou o exílio. Os ídolos traziam a Meca as tribos do deserto, e isso significava comércio. Por isso, os homens de negócios de Meca, os capitalistas dos quais ele fora um dos membros, atacaram-no. Ele se retirou para o deserto e exigiu soberania sobre o mundo. Começou nesse momento a ascensão do Islã. Do deserto veio uma chama que não podia ser apagada, um exército democrático que lutava como uma unidade e estava disposto a morrer sem um único estremecimento. Maomé convidou judeus e cristãos a se juntarem a ele, porque não estava fundando uma nova religião. Apelava a todos os que acreditavam em um único Deus para que se reunissem em uma única fé. Se judeus e cristãos tivessem aceitado o convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não aceitaram, e sequer aceitariam a inovação de Maomé, a da guerra humanitária. Quando os exércitos do profeta
entraram em Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa de sua fé. Quando os cruzados entraram na cidade, séculos depois, nenhum único homem, mulher ou criança muçulmanos foram poupados. Os cristãos, no entanto, aceitaram uma ideia muçulmana: o centro da cultura, a universidade. Bom, chegamos ao final do capítulo 9 e eu deixo aqui um abraço do Rony. Fiquem com Deus.